Eu vi no balanço do mar um navio negreiro. Eu vi no balanço do mar um navio negreiro. Eu vi no balanço do mar um navio negreiro. Eu vi no balanço do mar um navio negreiro. Veio mesmo de Angola, Moçambique e Guiné, Senegal e Cabo Verde, do Congo de Nigéria. Eu vi no balanço do mar um navio negreiro. Eu vi no balanço do mar um navio negreiro. Era grito de agonia, de tristeza, solidão. Eu morria de manso, acorrentado no porão. Eu vi no balanço do mar um navio negreiro. Eu vi no balanço do mar um navio negreiro. No meio de tanto sofrimento e conflito de liberdade, era a nossa capoeira, hoje é nossa identidade. Eu vi no balanço do mar um navio negreiro. Eu vi no balanço do mar um navio negreiro. Me tiraram da minha terra pra ir pra onde eu não sabia. Eu perdi minha identidade, eu perdi toda a minha família. Eu vi no balanço do mar um navio negreiro. Eu vi no balanço do mar um navio negreiro. Capoeira hoje em dia se espalhou pro mundo inteiro. Hoje eu volto pra África, não dentro de um navio negreiro. Eu vi no balanço do mar um navio negreiro. Eu vi no balanço do mar um navio negreiro. Eu vi no balanço do mar um navio negreiro. Eu vi no balanço do mar um navio negreiro. Me tiraram da minha terra pra ir pra onde eu não sabia. Eu perdi minha identidade, eu perdi toda a minha família. Eu vi. Então, o Museu Histórico de Itajaí, o prédio foi construído em 1925, inaugurado nessa data, mas desde a década de 80 que ele acomoda o museu e que guarda essas peças representativas para a nossa história, né? E que é muito importante também essas peças mostrar, né? Falar um pouco, porque isso aí resgata bastante da história, como aconteceu, e o museu eu penso que é o lugar onde toda criança deveria crescer, né? Porque ela consegue saber sua identidade, né? Me fala um pouco sobre o CENIAM, me fala um pouco o que vocês têm sobre o arquivo histórico do negro, da escravidão, da história de Itajaí. Me conta um pouco da história de Itajaí. Então, Reinaldo, antes da gente entrar nesse papo, eu acho que é fundamental a gente entender a história do museu em si. Como que o Museu de Itajaí surgiu? Como eu falei, ele foi formado lá na década de 80. E ele teve início na coleção do seu João Amaral Pereira. Então, o seu João era um colecionador de antiguidades, tinha muitas peças do mundo rural e mesmo do mundo urbano e das principais famílias aqui do nosso município, aquelas famílias consideradas politicamente e economicamente importantes para o município. Esse prédio ele é um prédio republicano, ele é um prédio que foi construído no auge da República, né, na década de 20. Então, ele tem todos os ideais republicanos, políticos, né, poder executivo, legislativo, judiciário. E aí, esse museu,
ele na verdade ele se propõe a apresentar um recorte da nossa história, baseado nesses objetos que nasceram essa coleção lá com o seu João Amaral e que no decorrer do tempo a gente foi recebendo outros objetos, né? E hoje o museu tem em torno de 16 mil peças. Aí tu me perguntasse, o que a gente tem sobre a história do negro? Durante todo esse tempo de história do Brasil, de história de Itajaí, de história do Brasil e de Itajaí, o negro, nós sabemos, a população negra que veio na condição de escravizada foi fundamental para a formação das nossas cidades, né? Itajaí chegou um período em ter mais da metade da população formada por negros. No final do século XVIII, no início do século XIX, a população negra era muito numerosa. Muitos na condição de escravos, outros na condição de ex-escravos, né? Ou de descendentes dos negros escravizados. Então nós temos uma identidade negra em Itajaí muito forte, mas por muito tempo essa identidade não aparecia no museu. A gente não tinha objetos que representassem a história da população negra em Itajaí. E aí, né, hoje nós temos algumas peças, alguns objetos, e muito para além dos objetos, a gente precisa abrir um espaço para debater essa lacuna, esse vazio. Por que nós não temos tantos objetos representativos das identidades afrodescendentes aqui, né? Temos o Simeão, que é uma escultura artística, né, produzida para integrar o nosso acervo em homenagem, né, ao movimento negro, uma homenagem ao movimento negro, a essa personalidade, a esse personagem, que eu digo que ele é quase folclórico mesmo no nosso município, pelo fato de ser conhecido como o escravizado que foi responsável pela Igrejinha da Imaculada Conceição. Ele, pelos registros, né, pelos depoimentos e testemunhos do Juventino Linhares, que foi um memorialista do período do século XIX, ele veio na condição de escravizado do Agostinho Alves Ramos e foi o responsável por construir a primeira capela em homenagem à Imaculada Conceição, que é a santa de devoção da dona Ana Maria Rita, que era esposa do Agostinho. E aí ficam várias perguntas sobre quem era essa pessoa, se ele construiu a igreja sozinho, como dizem os relatos do Juventino Linhares. Ele provavelmente era um escravizado que tinha boas noções de construção civil, de matemática, era provável que soubesse contar e fazer cálculos e que talvez até tivesse algum nível de alfabetização. Mas a gente não tem esses elementos que nos permitam, né, pesquisar mais e construir a vida, buscar elementos da vida dessa pessoa. E você pensa assim, Denise, assim, ó, a gente vê esses grilhões, né, a gente vê os anéis, todo esse material ele veio aqui da comunidade ou ele veio de fora? Como é que porque a gente conta uma história, né? Até poucos registros se tem, em virtude de um fator histórico, mas o que eu quero te perguntar, como que nós poderíamos ter mais assim evidências dessa parte que é muito importante para a história do Brasil? A gente tem aqui os grilhões, né? Então, são instrumentos de castigo e tortura do período da escravidão. Esses objetos, eles não são daqui, eles tiveram origem no processo de aquisição do museu. O museu comprou essas peças de um acervo de Minas Gerais. Então, essas peças não foram usadas por ninguém aqui na nossa região, mas elas têm, né, uma importância para a história do Brasil. Engraçado que aqui você teria que pesar mais ou menos uns 30 quilos ou mais, né? Mas aqui de repente para os homens, né? E aqui menor, como é que seria? Não, na verdade a utilização é que os pés eram presos na argola maior e as mãos nessa meia lua menor. Então ele é uma algema de mão e pé e a pessoa ficava, né, preso com os punhos próximos ao tornozelo, inviabilizando qualquer tipo de movimentação, né, de locomoção. Então essa peça ela é uma peça integrada
e é um instrumento que prendia realmente a pessoa para que ela não pudesse se locomover. Mas assim, Reinaldo, qual que é a importância? Na década de 80, o museu ele tinha, né, a pretensão de mostrar uma história mais abrangente, né, e de trazer elementos que tivesse discussão dos discursos da época, né, esse discurso de o negro era escravizado, então nós temos peças da escravidão no Brasil. O indígena era aquela visão romântica do índio, então nós temos o arco e flecha como exemplar do índio integrado à natureza e tal. E aí a história política e econômica da cidade focado no imigrante, e a gente não, no imigrante europeu, e a gente não pode esquecer que o escravo também é um imigrante, que veio numa condição forçada, mas ele também é imigrante, né? Então, essa peça mostra muito que lá na década de 80 a gente tentava colocar uma história mais global, mais abrangente, mas que hoje, né, com todos os debates que a gente vem tendo, da história social, que é muito mais fortalecida, e da história cultural também, né, que traz esses elementos que problematizam as culturas, hoje vale muito mais a pena a gente discutir as ausências desse museu. Por que a gente não tem outras? Por que eu tenho o vestido de noiva da mulher alemã e não tenho o vestido de noiva da mulher negra? Qual a diferença da participação dessas etnias na formação da nossa cidade, né? Então, por que eu tenho acervos do mundo do trabalho relacionado, né, à construção civil e ao trabalho focado mais na mão de obra germânica e não tenho o acervo que mostra o trabalhador negro como estivador, né? Ou como tanta outra mão de obra que ajudou a formar a nossa cidade? E até mesmo assim mostrar, né, que essa parte que é muito importante, né? Porque se nós formos olhar, a economia do Brasil foi através do trabalho, né, escravo, daquele africano livre que se tornou escravo aqui e que eram trabalhadores, né, que a gente trazia esse fator histórico e todos os trabalhadores no sentido forçado que fizeram a economia do nosso Brasil, né, que a partir ali da abolição da escravatura foi decretada uma lei que veio num sistema estrutural mostrando como se todos eles tivessem sido só vândalos e vagabundos, né? Então, eu penso que essa tua fala é muito importante, Evelise, para mostrar do trabalhador escravo, do trabalhador negro, que o negro é trabalhador, como as outras etnias, né? Muito bonita essa parte aí, Evelise, né? Esse acervo, e até a tua fala também, meu Deus, eu penso que todos têm que vir no museu, eu sempre digo isso, né? As crianças, os jovens, os pais que querem realmente ter filhos melhores, pessoas melhores no mundo. Discutir nesses espaços, né? Vir para esses espaços, que é o museu, para conhecer sua história, né? Uma pessoa que sabe da sua história, uma pessoa que tem existência nesse mundo, né? Exatamente. E assim, o que eu acho que é importante colocar também, né? Que mais recentemente, além dessas problematizações, da gente pensar nas nossas ações educativas, nas nossas parcerias com os conselhos de políticas públicas, com as câmaras setoriais, né, com os grupos de liderança de cultura afrodescendente e afro-brasileira, a gente tem buscado mostrar e abrir o museu para essas discussões e também repensar esse acervo. Por exemplo, esses anéis aqui, que são anéis de candomblé, que foram doados ao museu por uma mãe de santo que se chama Judésia Maria Melo, lá no início dos anos 2000, hoje integram um acervo importante religioso do museu. São anéis associados aos rituais de candomblé, como temos também uma pemba, que ela também voou, né, que são objetos usados nos rituais religiosos das religiões de matriz africana e de influência afro-brasileira. E está aqui em pé de igualdade com a liturgia, né, com a liturgia da missa católica, com a coroa da festa do divino e com a Bíblia em alemão, que também representam outras religiões e que a gente tenta buscar essa representatividade, essa participação
para que, né, as etnias africanas sejam representadas aqui no nosso museu, porque fazem parte da formação da nossa cidade. Legal. Então, vocês, hoje nós tivemos uma aula aqui, né, de história nesse museu histórico aqui de Itajaí, né, representado aqui hoje a Evelise. E o 4º Festival de Culturas Afros, ele vem para isso, para esclarecer, para informar, para mostrar o conhecimento. E hoje, Evelise, eu me senti muito enaltecido mesmo, grato.